Imagine-se caminhando por uma planície vermelha, onde cada grão de poeira sussurra segredos de um passado misterioso. Agora, pense que aqueles sussurros vieram parar em nossas mãos graças a um robô intrépido, deslizando sob o céu alaranjado de Marte. Hoje, vamos revelar como o Jeep robô da NASA desvendou pistas de água antiga no planeta vermelho, um sinal de que Marte já foi um mundo úmido, capaz de abrigar vida. Desde seu posto, o rover foi encarregado de uma missão fascinante mundial de ver os lagos correndo por sua superfície com câmeras de alta resolução e espectrômetros precisos. Ele examinou rochas antigas como um arqueólogo do espaço procurando minerais fora da dissolo coleta tornava-se um fragmento de um quebra-cabeça secular que aos poucos revelou vestígios de argilas e sulfatos, compostos que só se formam em ambientes secos. O rover deixou suas pegadas na poeira carmim, como quem assina um bilhete de esperança deixado em solo extraterrestre. Em cada clique de suas lentes, a paisagem marciana se descortinava, vales secos, leitos antigos de rios petrificados, cânions rasgados pela passagem da água. A cada curva de trilha, descobrimos linhas quase poéticas desenhadas pela erosão líquida, relatos gravados em pedra sobre um planeta que já cantou canções de chuva. Suas rodas giraram sobre sedimentos finos, levantando nuvens que traziam ao ar aromas de um antigo pântano marciano. Cada grão de poeira que se fixava transmitia dados de milênios, como um diário cósmico escrito em partículas vermelhas. E, ao analisar o solo, cientistas vislumbraram leitos calcários, indicativos de lagos estáveis, oferecendo pistas de ecossistemas ancestrais. Esse cenário, pintado em tons de outro mundo, nutriu a esperança de que, um dia, Marte fora um paraíso aquático tão vibrante quanto nosso lar. Cada sulco gravado nas rochas conta a história de cursos d'água que um dia fluíram como veias líquidas por um organismo vivo chamado Marte. Sob o céu alaranjado, o rover capturou reflexos sutis que lembram as ondulações de riachos primordiais. Os sensores térmicos detectaram variações de temperatura que sugerem aquecimentos suaves, como em poças rasas de lama. Ao girar suas rodas, o Jeep robô rasgou camadas sedimentares, expondo vestígios de calcita e gipsita, testemunhas de água estagnada. Cada partícula de solo retirada foi inspecionada como uma relíquia arqueológica, cultivando esperança de encontrar microfósseis. As câmeras estereoscópicas mapearam crateras secas revelando antigas bacias hidrográficas dramáticas. Tecnicamente, estes afloramentos formados em ambiente lacustre oferecem pistas sobre pH, salinidade e clima marciano, mas, poeticamente, fazem-nos ouvir o eco de chuvas distantes que cantam promessas de vida. E, em cada imagem enviada à Terra, sentimos a excitação de decifrar um poema geológico escrito em vermelho. Assim, o rover se torna não apenas explorador, mas bardo, traduzindo sinais minerais em versos de um passado úmido. Foi ao detectar finas camadas esbranquiçadas em um afloramento rochoso que a equipe científica finalmente teve certeza. Aquelas marcas não eram meros depósitos de poeira, mas minerais hidratados, sinal claro de água corrente no passado distante. O instrumento X-ray difratômetro do rover identificou a assinatura mineral com precisão cirúrgica, enquanto o espectrômetro de infravermelho analisou a composição química, confirmando a presença de argila montmorillonita, um tipo de argila que se forma apenas em lagos tranquilos ricos em água. Além disso, o espectrômetro de massa detectou traços de sulfatos e óxidos de ferro, como hematita e jarosita, pintando um retrato completo de ambientes outrora úmidos. Enquanto os dados chegavam à Terra, foi possível reconstruir a topografia antiga, planícies alagadas, deltas extintos e enseadas de um lago primordial. A emoção tomou conta da sala de controle. Cada gráfico e cada imagem enviavam uma mensagem de esperança,
ecoando o sonho humano de acreditar que não estamos sozinhos nem somos únicos na dança da vida. Ao sobrepor imagens de diferentes estações, notou-se variações de cor no solo, sugerindo ciclos sazonais de enchentes e secas. Mapas digitais gerados pelo radar de penetração de solo revelaram bolsões de gelo enterrados, testemunhas geladas de chuvas antigas. E é impressionante pensar que, em cada pixel transmitido por ondas de rádio, há segredos de um clima que se modificou ao longo de bilhões de anos. A equipe celebrou cada descoberta como se fosse um fragmento de um tesouro escondido, traduzindo sinais minerais em capítulos de um romance geológico. Esse mergulho na descoberta marcou o início de uma nova era da exploração, a arqueologia marciana em tempo real. A análise espectral revelou também traços de sílica amorfa, sugerindo fontes termais antigas aquecidas por atividade interna. Cada pico no gráfico de difração se transformou em uma sílaba de um idioma mineral desconhecido. O radar de penetração captou camadas subterrâneas de gelo, verdadeiros cofres de água congelada. Robôs de perfuração enviaram amostras para pequenos laboratórios móveis, acelerando a química marciana diante de nossos olhos. Cientistas em missão aparentemente silenciosa explodiram em aplausos ao ver os primeiros espectros bioassinados. A reconstrução tridimensional dos leitos antigos levantou deltas petrificados, cravejados como joias geológicas. Cada gota de dados era um sopro de vida, ressoando no coração dos pesquisadores. As descobertas acenderam debates acalorados sobre o desenho de missões futuras. E tudo isso num balé milimétrico de engenhosidade humana e tecnologia de ponta. O resultado? Uma tapeçaria de evidências que costura água e vida num mesmo tecido marciano. Água e vida andam de mãos dadas. Em cada gota, encontramos a promessa de reações químicas que podem gerar micro-organismos. Se Marte já teve ambientes suaves e estáveis, com água líquida por milhares de anos, então, a probabilidade de ter abrigado vida aumenta dramaticamente. Pergunte-se, ocorreram lá os primeiros passos de seres microscópicos? E quais sinais eles deixaram para trás? Estudos de laboratório simulam essas condições, testando se micro-organismos terrestres sobreviveriam em solos marcianos. Experiências que podem apontar para vestígios fósseis em rochas antigas. Cada fragmento de argila torna-se um potencial livro de registros biológicos, uma cápsula do tempo em que podemos buscar moléculas orgânicas preservadas. A descoberta reaviva o debate sobre panspermia e a possibilidade de que Marte e Terra compartilhassem ingredientes essenciais para a vida em tempos remotos. Modelos teóricos agora incorporam longos períodos de estabilidade aquática, fornecendo cenários mais robustos para a formação de bioassinaturas. Esse vislumbre de um passado hospitaleiro incita a imaginação. Marte pode ter sido lar de reinos de micróbios desconhecidos, vivendo em riachos hoje petrificados. Pesquisadores planejam coletar amostras desses leitos antigos com brocas de precisão, esperançosos em extrair moléculas que comprovem a existência de vida pré-histórica. Não é apenas um avanço científico, mas um convite a reescrever a história da vida no sistema solar. Se houve abrigos subterrâneos, talvez comunidades de micróbios tenham prosperado longe da radiação impiedosa. Moléculas orgânicas poderão surgir dessas argilas, como cartas antigas escondidas em cavernas de pedra. Experimentos de simulação indicam que DNA sintético poderia sobreviver em pequenos bolsões úmidos. Cada molécula detectada seria um verso de um hino à vida emergente. A astrobiologia renasce com vigor renovado, planejando sondas que buscarão bioassinaturas em escala micrométrica. Pensar em células marcianas nos faz questionar nossa própria origem. Talvez a vida aqui e lá compartilhe o mesmo berço universal, e no silêncio das planícies vermelhas
ecoa a pergunta milenar: estamos, afinal, realmente sós? A busca por vida em Marte reflete nossa sede de conexão com outros mundos e com nosso próprio passado. Esse capítulo científico abre janelas para novos campos, como a exobiologia e a geobiologia planetária. E nos faz perceber: cada gota de água antiga em Marte é um convite para repensar o milagre da existência. O achado engrandece a ambição de missões futuras, sondas orbitais, landers cada vez mais sofisticados e até laboratórios humanos. Com o conhecimento de onde a água se acumulou, podemos direcionar sondas para escavar leitos antigos de rios, perfurar rochas mais profundas e, quem sabe, encontrar compostos orgânicos preservados. O rover já serviu de trilha para o design de futuras rodas pressurizadas e brocas capazes de perfurar camadas de gelo subterrâneo. Além disso, entender onde a água esteve significa traçar rotas mais seguras para astronautas, com possível acesso a recursos in situ, como gelo que pode se transformar em água potável. Agências internacionais começam a planejar habitats pressurizados próximos a antigos leitos de rios, aproveitando a geologia marciana para proteger colônias temporárias das radiações solares. Projetos de sondas penetradoras, que se lançariam em quedas livres para perfurar até o subsolo, ganharam novo fôlego com a confirmação de reservatórios de água gelada. E missões asteroides associadas a Marte estarão preparadas para retornar fragmentos de rocha diretamente à Terra, possibilitando análises em laboratórios terrestres. Parcerias público-privadas agora consideram rotas logísticas que utilizem bases robóticas como postos avançados de pesquisa e suprimentos. O sonho de um astronauta marciano colhendo amostras em vales secos se aproxima, impulsionado por cada dado capturado neste momento histórico. E assim, a exploração marciana se torna não só um feito de engenharia, mas uma grande epopeia humana em busca de novos horizontes. Rovers de próxima geração receberão braços robóticos capazes de coletar amostras em camadas cada vez mais profundas. Drones marcianos cruzarão vales e penhascos, filmando cenários impossíveis de alcançar por rodas. Laboratórios orbitais processarão dados quase em tempo real, acelerando descobertas. Propostas de túneis subterrâneos permitirão estudos em ambientes protegidos, onde a água gelada é mais estável. Equipamentos bioquímicos em miniatura poderão buscar compostos orgânicos na própria superfície. Uma base temporária de robôs autônomos garantirá suprimentos para futuras tripulações humanas. Impressoras 3D usarão regolito marciano para construir estruturas emergenciais. E num futuro breve, veremos módulos habitáveis alimentados por painéis solares e extração de gelo local. A interseção entre ciência, engenharia e sonho humano criará uma comunidade humana permanente em Marte. Assim, a exploração marciana se tornará o maior empreendimento cooperativo da história da humanidade. A história não termina com o rover, ela se expande a cada descoberta, convocando engenheiros, cientistas e sonhadores a unirem forças. Precisamos de mais aparelhos, foguetes e instrumentos, mas sobretudo de curiosidade e coragem para seguir investigando. A cada nova sonda lançada, trazemos de volta fragmentos que desafiam nossa visão do universo,
Missões como a ExoMars, que busca amostras para análise em laboratórios terrestres, e o planejado rover europeu, que sondará jazidas de gelo, se alimentam dessas descobertas. E você, que tal embarcar nessa jornada? Universidades criam cursos dedicados à geologia marciana, formando a próxima geração de especialistas em decifrar rochas alienígenas. Hackathons espaciais reúnem programadores para desenvolver algoritmos que detectem automaticamente sinais de água em um mar de dados. Artistas e escritores colaboram em mostrar ao público a beleza e o mistério de um planeta que já foi regado por rios. E a cada inspiração, a humanidade se aproxima de transformar Marte de um ponto vermelho distante em um lar de aventura e descobertas. Vamos juntos manter acesa a chama da curiosidade, pois o universo espera por nossos passos, e as pistas do passado marciano são apenas o começo. Universidades e startups se unem para desenvolver sensores inéditos, capazes de detectar sinais de vida em escalas moleculares. Crowdfunding espacial permitirá que cidadãos comuns apoiem missões pioneiras. Ativistas ambientais veem em Marte um laboratório para estudar mudanças climáticas e geologia comparativa. Programas de realidade virtual transportarão qualquer pessoa à superfície vermelha em tempo real. Trilhas sonoras imersivas acompanharão a jornada, evocando o mistério do desconhecido. Você, espectador, pode entrar para equipes de código aberto, analisando imagens e dados juntos. Hackathons globais já desenham algoritmos que identificarão poços de gelo em segundos. E perfis de mídia social de rovers trarão histórias diárias do planeta vermelho ao alcance de todos. Cada curtida e compartilhamento fortalece a voz que clama por mais recursos e coração para a exploração. Junte-se a nós. Seu entusiasmo é o combustível que faz Marte sair das páginas dos livros e ganhar vida diante de nossos olhos. Revisitamos hoje as pegadas úmidas que Marte deixou no tempo do pouso do rover, a detecção de argilas antigas. Cada passo reforça a ideia de que o planeta vermelho já foi, de fato, um oásis seco. Se em cada grão de poeira marciana havia um eco de água, agora temos a prova de que a arqueologia espacial está só começando. Sentimos o peso da história cósmica em cada amostra, como se segurássemos um fragmento de um passado esquecido. As paisagens áridas de hoje guardam vestígios de um mundo que um dia sorriu em rios e lagos. Cada novo dado que recebemos é um convite a repensar não só Marte, mas também nossas origens. Nessa busca, somos exploradores e poetas, traduzindo rochas em versos de esperança. E percebemos que o conhecimento do passado marciano ilumina nosso próprio presente, nos desafiando a cuidar deste pequeno oásis azul. Enquanto o rover segue seu caminho, nossos sonhos se expandem, carregados pela curiosidade que nos define como espécie. O mistério de Marte é também o nosso mistério. O desejo de encontrar respostas para a grande questão da vida. E, a cada descoberta, aumentam nossas razões para acreditar que, em algum lugar, pulsa algo além do silêncio do espaço. Se você se emocionou com essa viagem ao passado de Marte, deixe seu like e inscreva-se no canal para continuar explorando os mistérios do cosmos.
E não perca o próximo vídeo. Vida alienígena em exoplanetas. Será que já encontramos sinais? Até a próxima decolagem rumo ao desconhecido. E lembre-se, cada descoberta nos leva um passo mais perto de responder à grande pergunta: estamos sós no universo?